Olá, sejam bem-vindos ao JR Mundo. Esse é o nosso espaço para tratar de temas de importância global. E olha só, em 29 de maio é comemorado o Dia Internacional dos Trabalhadores das Forças de Paz. E desde 1948, o Exército Brasileiro participa de missões de paz da ONU. Neste momento, 51 militares estão espalhados em 8 países. E para falar sobre esses assuntos, nós entrevistamos o general Marco Antônio Machado, que fala conosco diretamente do Sudão do Sul. General, antes de mais nada, muitíssimo obrigado por atender ao nosso convite e participar do nosso programa. Fábio, muito obrigado, eu que agradeço. É uma honra e um prazer muito grande estar aqui e poder conversar contigo, com os nossos espectadores, sobre esse assunto apaixonante que é o trabalho nas operações de paz. Estamos aqui à disposição tua e dos nossos espectadores. Ótimo, nós temos muito a aprender com o senhor, com certeza. E vale lembrar que toda quinta-feira, a partir das 7h30 da noite, tem um episódio novo do JR Mundo nas plataformas digitais da Record TV. É só entrar, assistir e pode compartilhar. General, antes de mais nada, são várias missões que o Brasil está participando neste momento. Em quais países nós estamos, hein? Nós temos contribuição no Congo, no Saara Ocidental, no Líbano, na República Centro-Africana, no Sudão do Sul, no Iêmen e no Sudão. Eu só gostaria de esclarecer o seguinte: existem diferentes formas do Brasil cooperar com as operações de paz. Uma delas é aquela que tem mais visibilidade, digamos assim, é o envio de tropa, são os capacetes azuis, né? Que o nosso espectador deve se lembrar aí da nossa missão no Haiti, onde nós tivemos uma participação tão importante que a nossa reputação foi reconhecida pela comunidade internacional como um excelente capacete azul no cumprimento da sua missão. Então, tropa é uma modalidade que, no momento, nós não temos esse tipo de contribuição. Nós temos a contribuição de cerca de 51 militares desempenhando missões individuais, que basicamente é o desempenho daquelas funções que eles fariam no Brasil, só que agora sob a égide de um organismo internacional. Mas eu quero destacar um outro aspecto importante também, que é o fornecimento de lideranças para as missões de paz. Atualmente, nós temos um general brasileiro, o general de divisão Miranda Filho, que é o comandante da força da missão da ONU no Congo, e a segunda posição seria a minha aqui no Sudão do Sul, como chefe de Estado-Maior da força. Essas posições elas são muito, eu diria, cobiçadas pelos Estados-membros da ONU, porque elas representam a oportunidade do país de projetar o seu nome, né, no concerto das nações, no âmbito das operações de paz. Foi muito bom que o senhor mencionou essa distinção entre as missões, porque aí fica aquela curiosidade. Qual que é o papel de vocês, então, aí no Sudão do Sul, já que o senhor fala com a gente, pelo que eu estou entendendo, diretamente aí de uma missão, né? Sim, sim. Bom, o papel do capacete azul, do mantenedor da paz... eu gostaria só de fazer uma ressalva, Claro. uma questão até de justiça. Sim. Quando a gente fala dia 29, dia do mantenedor da paz, do peacekeeper, que é o termo em inglês, nós não estamos falando só dos militares. Nós estamos falando também, e há que reconhecer, o brilhante trabalho feito pelos policiais e muitos civis brasileiros que também contribuem para as missões de paz, ok? E qual que é o trabalho do peacekeeper, do mantenedor da paz, numa missão dessa? Normalmente após um conflito, nós criarmos as condições necessárias para que as negociações políticas ocorram, os acordos de paz sejam implementados, as eleições possam ser realizadas de maneira justa, não é? E o país possa, então, caminhar com as suas próprias pernas num processo de transição, quando, então, a missão vai se retirar e a partir daí, o país vai conduzir os seus próprios destinos. De uma maneira bastante resumida, é isso que a gente faz após a assinatura de um acordo de paz, ok? Agora, general, na base onde o senhor se encontra, uma curiosidade mesmo para que a gente possa entender melhor como é que é a rotina de vocês. Além do senhor, existem vários outros militares por aí, porque a gente sabe que a situação do Sudão
seja no norte, seja no sul, ela nunca foi tranquila. Sim, é um ambiente muito interessante, Fábio, porque a força, e eu vou procurar focar na força, porque é a minha área de atuação, Sim. nós temos em torno de 14 mil militares aqui no Sudão do Sul, de 64 diferentes países. Então, isso eu estou falando só da força. Quando você considera os policiais e os civis, é uma torre de Babel, onde a língua comum é o inglês, é a maneira como nós nos comunicamos, e é uma experiência muito enriquecedora do ponto de vista pessoal e do ponto de vista profissional também, que a gente aprende muito. E você falou de como é viver numa base. Bom, evidentemente que as 14 mil pessoas não estão na mesma base. Esses militares estão desdobrados por todo o país. O Sudão do Sul, só para a gente ter uma ideia, o nosso espectador ele tem 2 vezes o tamanho do território da Alemanha. E você criar as condições de paz num território dessa magnitude, com toda a dificuldade de infraestrutura que tem, né? Nós estamos num país que estava em guerra há muito tempo. Então, isso realmente é um desafio muito grande. É um desafio bastante grande que as forças têm que enfrentar no seu dia a dia. O senhor mencionou essas formas distintas, diferentes das missões agirem. Mencionou também que não é composta naturalmente só por militares, mas existem as forças policiais e existem também os civis. Como é que é essa interação entre esse tripé civil, militar e policial? Olha, é muito interessante. Eu diria que é um dos maiores ganhos profissionais que o oficial tem ao servir numa missão da ONU é ele expandir esse horizonte, trabalhar com esses diferentes atores e, ao fim e ao cabo, é um conhecimento que ele vai utilizar quando retornar para o Brasil. Porque a defesa de um país não é responsabilidade só do segmento militar da sua sociedade. A defesa de um país, da soberania, é responsabilidade de todos. Então, como é que funciona para o nosso espectador entender? Cada componente ele tem a sua vocação precípua, ok, Fábio? Suponhamos que nós tenhamos uma operação onde nós vamos visitar uma comunidade para fazer um levantamento de inteligência, se existe alguma ameaça sobre aqueles civis que estão lá. O componente militar vai estar encarregado da segurança, né, como um todo, do perímetro, de chegar, ocupar e estabelecer uma segurança. O componente policial vai fazer aquilo que ele faz de melhor, que é engajar a polícia local, verificar quais são as necessidades, buscar as informações de inteligência. E o componente civil é aquele que vai lidar com a população, né? Um aspecto muito interessante esse que você levantou, porque a ONU ela tem buscado uma maior participação das mulheres nas operações de paz. Por quê? Porque em determinadas culturas não é nem autorizado um homem se dirigir a uma mulher para conversar. Então nós precisamos de mulheres capacitadas, treinadas, não é? Capazes de operar em conjunto com os demais membros da missão para poder atingir aquela que é a população mais vulnerável nesse contexto, que são as mulheres e crianças. Então isso é extremamente importante. Eu costumo simplificar, Fábio, dizendo que é mais ou menos como um time de futebol. Cada um tem a sua posição, a posição em que joga. E a gente tem que treinar esse time para jogar junto, para poder vencer o jogo, senão a gente não vai conseguir. É verdade. General, como é que tem sido a recepção dos sudaneses do Sul quanto ao trabalho de vocês? Eu estive na missão de paz da ONU em 2017, lá no Haiti. Tive a honra de ser recebido pelo general Ajax, logo no momento da desmobilização das tropas. E ali, inclusive, por Cité-Solé, que o senhor conhece, um local tenso, difícil, a nossa entrada ali foi extremamente tranquila e, digo para o senhor, amigável. Então, nós sentíamos ali que havia uma recepção quanto aos militares. Como é que tem sido esse tratamento? Como é que tem sido essa relação com essa população de vocês? Olha, Fábio, eu fico muito feliz de dizer que a UNMISS, que é o nome técnico da missão aqui no Sudão do Sul, a missão da ONU no Sudão do Sul, ela ainda tem uma receptividade muito boa junto à população. E eu reputo isso, tá, a alguns aspectos.
Primeiro que é um país extremamente jovem, a independência ocorreu em 2011. E a ONU ela desempenhou um papel fundamental nesse processo. Então, nós ainda somos vistos pela sociedade como aquela organização que permitiu que eles atingissem a sua independência. Um outro aspecto que eu reputo importante, e esse não é um aspecto tão positivo assim, esse é um país que tem cerca de 12 milhões de habitantes, dos quais 9 milhões dependem de ajuda humanitária para poder comer, para a gente ser bastante objetivo. E a ONU faz esse trabalho, os humanitários fazem esse trabalho, que é um trabalho fantástico que eles fazem e que permite que essa população sobreviva. Normalmente, devido à situação de segurança, nós fazemos a escolta desses humanitários e eles fazem a entrega da ajuda humanitária que permite que eles tenham o básico para poder sobreviver. Então, considerando esses dois aspectos, eu vejo que a missão da ONU no Sudão do Sul é aquela com melhor receptividade que nós temos entre as grandes missões aqui. Se você for no Congo, o quadro não é esse, Fábio. Você sabe dos últimos eventos do Congo, de ataques à base da ONU, população atirando pedra em tropa da ONU. Na República Centro-Africana, da mesma forma, e no Mali também, que são consideradas as 4 grandes missões. Então, felizmente, eu posso dizer que aqui os capacetes azuis têm uma excelente recepção da sociedade sul-sudanesa. De um modo geral, como é que o senhor tem visto o contexto do Sudão do Sul, já que a região, o Sudão em específico, passa por mais uma crise, por mais um momento de tensão? Como é que tem sido para vocês isso aí? Extremamente preocupante, pelos seguintes aspectos. Nós tínhamos, antes de iniciar no conflito, 800 mil refugiados sul-sudaneses vivendo no Sudão. O que está ocorrendo agora com o conflito, o movimento inverso? Eles estão fugindo do Sudão para o Sudão do Sul. Se nós temos dificuldade já para proporcionar ajuda humanitária para aqueles que já vivem aqui, então agora essa situação vai se agravar, ok? Um outro problema é que boa parte do norte do Sudão do Sul, o suprimento ele vem pelo Sudão. Os bens, comida, tudo vem pelo Sudão. E com a guerra lá, esse suprimento está interrompido. O aspecto econômico também, o óleo produzido pelo Sudão do Sul, que é 90%, não é, da renda nacional, do PIB do Sudão do Sul, ele escoa pelo Sudão. Se houver uma interrupção, novamente o Sudão do Sul vai ter um impacto. E o último aspecto é o aspecto político, porque quem era o chefe do organismo que está conduzindo o processo de paz era o presidente do Sudão, que agora, evidentemente, está preocupado com o conflito no seu país. Então, a organização africana que estava encarregada de conduzir o processo de paz, agora, de uma certa forma, o Sudão do Sul ficou em segundo plano. Dessa forma, qual que é a prioridade? Qual que seria a prioridade da missão com a sua experiência? Como é que o senhor enxerga isso? Cara, muito boa pergunta, muito boa pergunta. Porque a gente nunca tem recurso para tudo. Então, a gente tem que estabelecer prioridades. Imagino. E para nós está claro, a nossa prioridade como missão, como força, é proteger civis. O mandato da ONU, o mandato é o documento do Conselho de Segurança que diz o que a gente tem que fazer aqui. Correto. Nós temos 4 tarefas. Proteger civis, ajudar os humanitários, ajudar no processo de paz e monitorar violações de direitos humanos. Quando a gente considera esses 4, não há dúvida nenhuma de que as 2 primeiras tarefas, proteger civis é a prioridade número 1, e ajudar os humanitários é a prioridade número 2, do ponto de vista da força militar. O processo de paz vai ser conduzido pelos civis, excelente trabalho que eles fazem, monitoramento de direitos humanos também, por a maior parte por entidades civis. Mas a força deve focar na proteção de civis e na ajuda da entrega de ajuda humanitária. General, nós falamos no comecinho do programa que em 29 de maio se comemora o Dia Internacional dos Trabalhadores das Forças de Paz. É importante essa comemoração, né?
Sim, Fábio, é muito importante a gente comemorar essa data, porque ela remete ao estabelecimento da primeira missão de paz da ONU, em 1948, mas, acima de tudo, lembrar aqueles peacekeepers, né? Militares, policiais e civis que deram sua vida pela causa da paz, que não são poucos, não são poucos. E dentre esses, eu acho que cabe a gente destacar a figura do Sérgio Vieira de Mello, Sim. não é? Que foi o brasileiro, funcionário da ONU por mais de 40 anos, um homem de campo, Fábio. A vida do Sérgio Vieira de Mello, ela foi em desdobramentos em Líbano, Bangladesh, Peru, Iraque, Timor-Leste, um homem que ajudou a construir a paz em tantos países por esse mundo afora, e que infelizmente faleceu, né? Se não me engano, Faleceu em num agosto atentado à bomba, de 2003. 2003, exato. Um atentado à bomba no quartel-general da ONU, no Iraque. Exato. Existe até livros sobre isso e filmes Tem também, filme? que eu aconselho os nossos espectadores a conhecer, porque foi um herói brasileiro. Sim. Foi um herói brasileiro, e sempre será um herói brasileiro. Tanto é que ele dá nome ao nosso Centro Conjunto de Operações de Paz do Brasil, Olha só. que é o centro que prepara os militares, os policiais e os civis para as missões de paz. Diz para mim uma coisa, o senhor já participou de quantas missões, hein? Eu já trabalhei sob a égide da ONU por 6 vezes. 6 A minha vezes? primeira missão foi em Angola. Sim. Primeira missão de campo foi em Angola, em 1996. Depois, em 2005, no Nepal. Depois foi a missão no Haiti, depois do terremoto. Correto. Uma época bastante difícil. Essa é a minha 4ª missão de campo. Mas eu também tive a oportunidade de trabalhar com operações de paz em Nova York, na nossa missão permanente do Brasil junto à ONU. Oportunidade fantástica de trabalhar junto aos nossos diplomatas e também de comandar o Centro Conjunto de Operações de Paz do Brasil. Me orgulho muito de ter sido comandante do nosso, como nós carinhosamente chamamos, Secopab, Sim. que é quem prepara, né, esses homens e mulheres que nós mandamos para poder, com essa bandeira aqui, representar o nosso país nas missões de paz da ONU. E, general, como que é em meio a tanto preparo, tanta técnica, porque uma carreira como a do senhor, chegar a general, com todo respeito, não é para qualquer um. É muito difícil. Agora, ficar longe da família, por tantas vezes como vocês ficam, dando o exemplo do Sérgio Vieira de Mello, ou seja, colocando sua vida em risco e a serviço de um país, do seu país, não é para qualquer um. É difícil, né? Fábio, aí você pegou na ferida, né? Esse é o aspecto difícil. Esse é o aspecto difícil porque a gente está aqui fazendo aquilo que gosta, representando o nosso país, lutando por uma causa justa, né? Que é a paz num país sofrido, mas a saudade da família é aquilo que realmente pega. Aperta, né? Para você ter uma ideia, eu consigo ver minha família a cada 4 meses, mais ou menos, né? Pela distância, são praticamente 2 dias de viagem. Então, esse é um aspecto que realmente a gente tem que ter muita fé naquilo que a gente acredita para poder essa fé servir de remédio para essa saudade que bate da família e das coisas dos amigos e das coisas do nosso Brasil também. Eu imagino. Agora, com toda essa experiência e por meio desse depoimento do senhor muito pessoal, o senhor que já trabalhou, inclusive, com a preparação desses soldados, desses oficiais que vão embarcar em missões, como é que é essa preparação? Como é que é esse treinamento? É um treinamento muito bem executado. Primeira coisa que nós temos que dizer, o povo brasileiro pode ter orgulho dos seus capacetes azuis, dos homens e mulheres que estão nas missões, porque eles seguem padrões internacionais estabelecidos pela ONU. Então, nós temos manuais de treinamento que orientam o treinamento. Primeiramente, a gente vai ensinar os princípios, mas a maior parte dos treinamentos eles são feitos mediante ensaios. É o que a gente chama de treinamento baseado em cenários. A gente procura simular situações que os capacetes azuis vão viver no terreno. E aí, fazer com que eles passem por essas simulações.
a gente faz uma análise no final, isso foi feito certo, isso foi feito errado. E é interessante você fazer essa pergunta, sabe por quê? Pouca gente sabe, mas na crise do Sudão agora, recente, Sim. havia uma major brasileira, Major Gabriela, que ficou em Darfur por 10 dias no meio do fogo cruzado entre os grupos armados em conflito. E não havia condições de segurança para ela ser evacuada. E ela, por ter sido aluna do Secopab, nós trocávamos mensagens e ela teve um desempenho fantástico. E uma das coisas que nós conversamos foi isso. General, a cada hora eu lembro dos treinamentos do Secopab e eles são realmente de extrema valia. Aquilo que a gente viveu, aquele treinamento mais realístico possível, é que dá as condições para que eles enfrentem as crises. E a nossa major, graças a Deus, já está sã e salva, já foi evacuada, já está no Brasil, tirando a sua merecida folga e cumpriu muito bem a sua missão. Aí sim. Agora, ainda sobre esse treinamento, general, onde que é realizado e quanto tempo mais ou menos leva? Olha, o curso de preparação de indivíduos, ele tem uma parte que é realizada em casa, um ensino à distância, certo. Mais ou menos ali, se eu não estou equivocado, 3 semanas. Depois nós temos uma parte que é chamada de idioma instrumental, que é o inglês aplicado às operações de paz. Ah, sim. As terminologias, o vocabulário. E depois nós temos mais um mês de treinamento só das situações que serão enfrentadas, onde os alunos recebem informações sobre proteção de civis, proteção de crianças, assuntos relativos a gênero, assuntos relativos à criança-soldado, segurança das bases, sobrevivência, como dirigir nas estradas que nós temos aqui. Então, todo esse cabedal de conhecimentos vai ser proporcionado ao nosso aluno nesse curso que dura em torno de 3 meses. Tá? Mas tão importante quanto o treinamento, Fábio, é a preparação administrativa e logística. Certo. Então, você tem que aplicar vacinas, fazer testes físicos, testes de saúde, para que você não envie para cá, país onde você tem a malária, você tem tifo, você tem uma série de doenças endêmicas, alguém que não esteja realmente preparado para enfrentar essas situações. General, em que cidade é feito esse treinamento? É no Rio de Janeiro, no Rio de Centro Janeiro. Conjunto de Operações de Paz do Brasil. Para a gente finalizar o nosso bate-papo, qual que é a mensagem que o senhor deixa do alto da sua experiência, do alto da sua patente, para os militares, para as pessoas que querem, que têm esse norte, esse sonho de contribuir com a paz, assim como o senhor tem feito? Eu gostaria de deixar 2 mensagens. A primeira delas, eu queria destacar o poder dessa bandeira. Sim. Essa bandeira ela tem um poder fantástico, Fábio. E eu vou contar um caso, porque uma certa feita eu fui visitar uma missão de paz. E essa missão de paz ela não tinha uma boa recepção entre a população local. No caminho do aeroporto para o hotel, nós éramos, digamos assim, hostilizados pela população. Eles viam um ônibus passando. Eu me lembro como se fosse hoje um jovem fez assim para mim, e eu lá dentro do ônibus. E aí eu resolvi fazer um teste, Fábio. Sabe qual foi o teste que eu fiz? Depois nós nos fardamos. Sim. Eu fui para o lado esquerdo do ônibus e botei o meu braço do lado de fora da janela, de maneira que a bandeira ficasse bem visível. Correto. Fábio, é fantástico o poder que essa bandeira tem. De um rosto hostil, eles abrem um sorriso e começam a falar o nome dos nossos jogadores de futebol, começam a fazer sinal de ok. Olha só. É uma coisa fantástica, é uma coisa fantástica. Eu tive a oportunidade de viver isso. Então, esse é um instrumento importante que nós temos. E o segundo, para quem pensa em trabalhar em operação de paz, é o seguinte: não é uma missão de curto prazo. Correto. É um processo longo. Muitas vezes leva gerações. E aí, mais uma vez, eu quero dar um exemplo, que foi a minha primeira missão em Angola. Eu era um jovem capitão. Fábio, quando você ia em Luanda, capital de Angola, não tinha um prédio que não estivesse travejado de balas na frente do prédio. Nenhum tipo de serviço público. E por essas coincidências da vida, em 2018 eu visitei Luanda. Eu estava a caminho do Congo. Você não tem ideia da transformação.
passados 20 e poucos anos, prédios enormes, vida normal, bons restaurantes. É evidente que Angola tem seus problemas, assim como nós temos os nossos. Mas você não tem ideia da transformação que foi entre 1996 e 2018. E hoje Angola é um país que consegue conduzir os seus destinos dentro de uma normalidade, explorar os seus recursos minerais. E eu vou dizer para você, eu sinto muito orgulho de ter colocado meu tijolinho lá nesse processo. E eu acho que isso é que deve mover aqueles que almejam um dia usar a boina azul, o capacete azul ou o colete azul da ONU para poder colaborar com a paz de um determinado país. Tá ótimo. General Machado e nós aqui do JR Mundo, o senhor pode ter certeza que temos uma honra muito grande de poder conversar com o senhor e a gente poder entender e aprender contigo. Muitíssimo obrigado pelas suas informações, boa sorte no seu trabalho e volte bem. Muito obrigado, Fábio, pela oportunidade, obrigado pela atenção dos nossos espectadores, do pessoal que permitiu que nós estivéssemos aqui agora, da equipe técnica. Foi um prazer muito grande falar com vocês. Tá okay. Um grande abraço a todos aí no Brasil. Outro para o senhor. O JR Mundo vai ficando por aqui. Lembrando então que toda quinta-feira, a partir das 7h30 da noite, tem uma edição nova do programa nas plataformas digitais da Record TV. Muitíssimo obrigado pela sua atenção e até o próximo programa.